Eu sou Leonardo Mundim, advogado em Brasília, conselheiro da OAB-DF nos períodos de 2007 a 2009, 2013 a 2015 e atualmente 2016 a 2018. Neste breve módulo, vamos falar sobre a inviolabilidade dos escritórios de advocacia. Quando a Lei 8.906, ainda em forma de projeto aprovado pelo Congresso Nacional, chegou às mãos do presidente Itamar Franco, ele fez a aprovação sem vetos daquela legislação nova regente da nossa profissão da advocacia. É claro que, como toda lei, sendo ela uma obra humana, uma ou outra falha sempre é verificada e vai merecendo, ao longo do tempo, alguns reparos, alguns aperfeiçoamentos. No tocante especificamente à matéria da inviolabilidade dos escritórios de advocacia, o artigo 7º, em sua redação original do inciso 2, dizia que é direito do advogado ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, de seus arquivos e dados, de sua correspondência e de suas comunicações, inclusive telefônicas ou afins. E vinha em seguida a exceção, salvo caso de busca ou apreensão determinada por magistrado e acompanhada de representante da OAB. Essa exceção, que permitia a busca e apreensão desde que determinada por magistrado e acompanhada por um representante da nossa entidade, trouxe um problema de interpretação e chegou ao ponto de alguns juízes, equivocadamente, quando expediam mandados de busca e apreensão a acusados, por vezes emitiam também mandados de busca e apreensão a escritórios de advocacia que atendiam o acusado. Tal situação era terrível para a democracia e para o Estado democrático de direito por dois motivos. O primeiro é que o profissional da advocacia não tem nenhuma responsabilidade a ponto de ser constrangido por um problema de um cliente que ele está defendendo. Portanto, na prática, isso soava como criminalização da advocacia. O segundo problema que se verificava é que estava-se dando a conhecer ao órgão acusatório acerca das razões e estratégias da defesa. Portanto, havia um desequilíbrio na balança da justiça com esse tipo de procedimento. Em 2005, o então ministro da Justiça, Dr. Márcio Tomás Bastos, que em sua brilhante carreira exerceu também o cargo de presidente nacional da OAB, editou uma portaria, número 1288, pelo qual foram fixados alguns parâmetros para a hipótese de buscas e apreensões em escritórios de advocacia. Esses parâmetros ali fixados já trouxeram um freio ao problema que estava acontecendo no tocante a violações dos escritórios de advocacia, especialmente aqueles que defendiam acusados, que eram alvo, esses acusados, de mandados de busca e apreensão próprios. Porém, em 2008, é que a questão foi tratada de uma maneira um pouco mais abrangente, a partir da edição da Lei número 11.767, que acrescentou os parágrafos 6º e 7º ao artigo 7º da Lei 8.906, portanto, ao artigo que trata das prerrogativas da advocacia, dizendo que a inviolabilidade só poderia ser afastada em situações muito específicas. E alterou também a redação original do inciso 2 do mesmo artigo 7º, que passou a ser a seguinte: são direitos do advogado, inciso 2, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia.
Já de pronto se vislumbram dois aspectos interessantes. Um é que houve a reiteração de que a inviolabilidade não se refere tão somente ao escritório formalmente considerado, mas também ao local de trabalho do advogado. O que significa isso? Que se o advogado, por exemplo, trabalha no departamento jurídico de uma grande empresa e essa empresa vem a ser objeto de um mandado de busca e apreensão, a sala onde trabalha o advogado é abrangida, protegida por esse inciso 2 em sua redação tanto originária quanto atual. Ali, ainda que não seja tecnicamente um escritório de advocacia, no aspecto de unidade de atuação distinta, mas considera-se o local de trabalho do advogado e, portanto, está abrangido, protegido pelo manto da inviolabilidade prevista na nossa legislação, especialmente no 8.906. Assim, o segundo ponto a se considerar é que, em razão do advento da tecnologia ao longo dos anos 90 e 2000, foram acrescentadas as questões de comunicações e correspondências eletrônicas e telemáticas, antigamente não expressamente consignadas no inciso 2 do artigo 7º. Esse inciso 2, portanto, passou a ser imperativo. Ele não contém em si mesmo, como continha a redação anterior, qualquer exceção a essa inviolabilidade. Esta exceção foi deixada para o parágrafo 6º do mesmo artigo 7º, que diz: presentes indícios de autoria e materialidade de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre clientes. Deste modo, a quebra da inviolabilidade do escritório de advocacia ou do local de trabalho do advogado poderá se dar, desde 2008, tão somente quando o advogado estiver ele mesmo sendo alvo de uma apuração criminal. Ainda assim, há necessidade de observância a 4 aspectos trazidos no mesmo parágrafo 6º. Quais sejam? Primeiro, só pode ser emitida a busca e apreensão por autoridade judiciária competente, de modo que o mandado de busca e apreensão só terá validade jurídica se for expedido pelo juízo onde tramita a apuração daquele crime atribuído ao advogado. O segundo aspecto, a decisão tem que ser motivada, o que na verdade gera uma consequência muito arraigada, mas agora um pouco mais observada, da necessidade de motivação, de fundamentação das decisões judiciais, especialmente em matéria criminal. O terceiro aspecto é que o mandado de busca e apreensão para escritório de advocacia tem que ser específico e pormenorizado. Não há possibilidade legal de um mandado genérico, de um mandado abrangente a ser cumprido no escritório de advocacia sob pena de nulidade. Ele precisa ser específico e pormenorizado segundo o parágrafo 6º do artigo 7º de nossa lei regente. E o quarto requisito é que ele tem que ser cumprido na presença de representante da OAB. Não basta comunicar posteriormente à OAB o início desta busca e apreensão. É preciso que o cumprimento do mandado ocorra sob a verificação, sob a fiscalização de um representante da OAB. Por que a necessidade dessa presença do representante da OAB? Basicamente, para verificar se estão sendo asseguradas as prerrogativas da advocacia e se está sendo cumprido o parágrafo 6º e seus requisitos outrora mencionados. Além disso, é proibida a utilização
de mídia de outros clientes ou de instrumentos de trabalho do advogado que digam respeito a outros clientes. Qualquer utilização nesse sentido, que seja derivada de uma busca e apreensão feita em escritório de advocacia, será nula. Há uma exceção a essa invalidade, que é quando aquele cliente, objeto de verificação de suas mídias ou seus instrumentos contratuais ou outros, esteja sendo também investigado juntamente com o advogado naquela mesma apuração que gerou aquele mandado de busca e apreensão. Só nessa hipótese é que se poderia então utilizar esses elementos que digam respeito ao cliente e não ao advogado. Em junho de 2016, o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou um projeto de resolução para orientar e recomendar aos membros do Ministério Público acerca de expedição de mandados de busca e apreensão em escritório de advocacia. Isso foi um grande ganho para a cidadania, uma vez que agora existe uma própria recomendação feita aos promotores e procuradores, uma orientação expedida pelo seu Conselho Maior, no sentido de que os pedidos que são feitos para a busca e apreensão já devem trazer claramente a indicação da autoria e materialidade do advogado, ou ao menos indícios dessa autoria ou materialidade daquele advogado investigado, e os pedidos feitos não podem ter natureza genérica. Eles já têm que ser, em si, específicos e pormenorizados, para que o mandado, depois da decisão judicial, já saia também específico e pormenorizado. Por último, um aspecto a ser considerado é que a prerrogativa da inviolabilidade do escritório de advocacia não pertence somente ao advogado. É uma prerrogativa de cidadania. E ela não é apresentada contra delegados ou contra promotores ou contra juízes. Não há ninguém sendo contrariado, ninguém no lado oposto a uma proteção deferida pela lei ao escritório de advocacia. Na verdade, essa proteção deferida, ela serve como mais um elemento de democracia, até porque mesmo aquelas autoridades outrora mencionadas, o delegado, o promotor, o juiz, podem, eventualmente, serem futuramente questionados por alguma atitude sua no exercício de suas respectivas profissões, e um dos primeiros profissionais que eles procurarão para a sua defesa, para a sua proteção, para o seu auxílio, será um advogado. De modo que, quando uma autoridade, qualquer que seja ela, descumpre uma prerrogativa, desconsidera uma prerrogativa típica da advocacia, essa autoridade, na verdade, está enfraquecendo uma potencial futura defesa do advogado que ele mesmo virá a contratar, caso eventualmente isso se mostre necessário, até mesmo em razão de atos ou fatos questionados no exercício das respectivas profissões. De modo que a inviolabilidade é necessária para que o advogado possa exercer adequadamente o seu munus público, possa propiciar a defesa dos seus clientes, possa, enfim, incrementar e manter a cidadania e a democracia em nosso país. Muito obrigado e até o próximo módulo.